Você se formou e ao invés de alívio, bateu um vazio? Tipo, ok, terminei a faculdade, mas e agora? O que eu faço? Se isso está passando pela sua cabeça, calma. Antes de tudo, calma. Você não está atrasado, você não está perdido. Embora eu sei que talvez, devido às redes sociais e à comparação constante, você esteja se sentindo dessa forma. Bom, vamos lá. Eu vou falar nesse vídeo baseado na minha experiência em 3 momentos, tá? Após a graduação, após o mestrado e após o doutorado. Então, você fica aí para ver o que te interessa e comenta aqui a sua experiência também, porque nenhuma experiência é única. Na graduação, ninguém te prepara para o depois. Ninguém vai lá e pega na tua mão e fala: Fulaninho, depois que você se formar, essas aqui são as tuas opções. Não, isso não acontece. Pelo menos onde eu estudei, não. Bom, mas aí baseado no teu contexto, no teu ambiente, na influência de quem te cerca, tu vai estar lá com teus neurônios e tu vai pensar: bom, eu vou me formar e depois disso eu vou fazer isso e aquilo e mais aquilo e enfim. Eu lembro que na minha época eu pensava: bom, eu vou me formar e aí eu vou ir lá, vou trabalhar na minha área, vou mudar de cidade, vou morar numa cidade grande e vou estudar para concurso, porque daí depois eu vou passar num concurso. No finalzinho da graduação, eu me inscrevi num programa de mestrado. E eu acho que eu nunca mencionei isso, mas eu me inscrevi porque eu fiquei sabendo que as nerds lá da minha turma não iam se inscrever para aquele programa de mestrado. Naquele momento, brilhou aqui as lâmpadas na minha cabeça e eu vi naquilo uma oportunidade. Porque até então não era um desejo meu fazer mestrado. Eu sempre pensava em vou trabalhar na área e estudar para concurso. Mas agora, sério, é real. Quando tu finaliza a graduação, bate aquele vazio. Porque muitas vezes tu não sabe o que seguir, tu fica meio perdido. Mas, tu tem um mundo de oportunidades, né? Tu pode trabalhar na tua área, fazer um estágio, virar trainee, fazer uma residência, fazer uma especialização, fazer um intercâmbio, ficar estudando para concurso, virar autônomo, tu pode empreender. Eu admiro muito quem faz isso. Tu pode fazer que nem eu, que fui fazer um mestrado. Enfim, são tantas oportunidades que existem que tudo depende, né? Depende da tua vontade, depende dos teus desejos e depende muito também das condições que tu tem para realizar isso. Eu saí da graduação e eu queria ir trabalhar na minha área de formação. Mas sabe quando tu tem aquele sentimento de não é isso que eu quero? E na época, como eu queria muito trabalhar, eu enviei e-mail, sei lá, para umas 300 empresas. E teve 3 que me responderam. 2 falaram que não estavam contratando porque o mercado estava em crise e teve uma que o dono da empresa me ofereceu um negócio de pirâmide. E na época eu não tinha coragem para empreender. E para minha sorte, eu fiquei em segundo lugar no mestrado, só tinha uma vaga e a pessoa que passou em primeiro lugar não ficou com aquela vaga, ela foi fazer o mestrado em outro lugar. Obrigada, fulaninha. Então, acabei indo fazer o mestrado por isso. E, claro, teve um contexto também que eu fiquei pensando assim, e depois, se eu quiser fazer mestrado, não vou conseguir passar. Vou aproveitar essa oportunidade agora. Mas calma lá, não é porque eu fui fazer mestrado que você precisa ir fazer mestrado também. Eu só estou aqui dando algumas dicas e contando a minha história junto com isso, tá? Então, analisa todas as tuas possibilidades. E o mais importante de tudo, está tudo bem se você tomar uma decisão hoje e no meio do caminho você se arrepender e recalcular a sua rota. Tá tudo bem. Depois que tu termina a graduação, tu tem um mundo de possibilidades ali, de coisas que tu pode fazer. Mas quando tu termina a pós-graduação,
tu fica um pouquinho mais criterioso em relação a esse mundo de oportunidades. Eu gosto muito do mestrado porque ele te dá uma certeza. Ou tu quer seguir na área acadêmica, ou definitivamente tu não quer seguir na área acadêmica. Eu, por exemplo, me encontrei muito no mestrado, porque eu amava estar lá no laboratório fazendo pesquisa. Mas eu lembro também muito bem que, como eu caí de paraquedas, eu pensei, bom, já que eu tô aqui, eu vou fazer esse negócio direito, né? E lá na metade do mestrado, eu já sabia que eu queria fazer doutorado. Mas existe uma fatia de pessoas que fazem o mestrado e não se encontram ali. E tá tudo bem, são perfis diferentes. E no mestrado, tu também tem muitas oportunidades. Tu pode ir para o doutorado, como eu fiz, ou tu pode prestar concurso na área da docência, porque existem concursos que pedem somente mestrado como um quesito. Tu pode se colocar melhor no mercado de trabalho ou simplesmente continuar no emprego que tu já está. Eu conheço algumas pessoas que fazem mestrado só para aumentar o salário delas. Só. E tu ainda tem um mundo de oportunidades que tu tinha lá atrás quando tu saiu da graduação. Embora, eu particularmente acho que o mercado de trabalho não valorize tanto assim pessoas que têm um mestrado. Por quê? E doutorado também. Porque tu é uma mão de obra mais cara. E já que eu estou falando do doutorado, bom, quem está no doutorado sabe que reza a lenda que você tem um único caminho a seguir, que é fazer 1, 2, 3, 4, quantos pós-doutorados você conseguir, e aí você vai publicar muito e você vai engordar o seu currículo Lattes, porque você quer pontuar muito quando você fizer um concurso. E aí você vai passar num concurso, você vai ser professor universitário e vai fazer a sua pesquisa. E é isso. Eu tenho tanta coisa para falar para quem está no final do doutorado ou para quem terminou o doutorado recentemente, porque é a área mais próxima de onde eu estou hoje. E é diferente de quando tu termina a graduação, que tu tem aquele mundo de oportunidades, e ainda é diferente de quando tu termina o mestrado, porque tu ainda tem um mundo de oportunidades. Quando tu termina o doutorado, esse mundo de oportunidades se reduz. Ai, mas não sei o que, se reduz sim. Por quê? Porque tu quer ser valorizado, tu não quer se submeter ao mesmo emprego que tu se submeteria quando tu estava lá na graduação. Estudando um negócio específico, muitas vezes, tu quer ser valorizado por aquilo. Tu quer se colocar no mercado de trabalho na tua área. Então, a gente tem um problema no Brasil, que hoje tem muitos doutores e não tem emprego suficiente para todos esses doutores. Então, tu não consegue colocar todos esses doutores dando aula em institutos ou em universidades. Tu não consegue inserir esses doutores, todos eles, ou grande parte deles, fazendo um pós-doutorado, e aí eles ficam a ver navios. Então, se você estiver no doutorado, meu grande conselho é: se planeje. Se planeje para o final do seu doutorado. Sei lá, faz concurso enquanto você está no doutorado, ou então, se você está num bom grupo de pesquisa, parabéns e boa sorte, você vai fazer um pós-doutorado. Mas, cara, se planeja, porque às vezes a gente não se planeja para o final dele. E aí tu fica meio que assim, a ver navios, tá? Mas existem umas outras possibilidades hoje em dia que eu acho que é importante salientar, porque quando a gente está no doutorado, a gente segue aquela linha, né, de fazer pós-doutorado e concurso. E o mundo, ele é um pouquinho maior do que isso. Hoje em dia, existem vários editais de fomento do CNPq, da CAPES, das fundações de amparo à pesquisa nos estados, que estão incentivando o empreendedorismo. O seu trabalho no doutorado, a sua pesquisa no doutorado, pode virar uma startup, pode virar uma ideia de empresa, pode virar um produto. Então, pense bastante sobre isso.
porque é uma área que está crescendo muito, tá? Então, pense sobre isso. E em segundo lugar, você pode empreender, você pode dar aulas particulares, você pode criar algum curso, você pode criar uma empresa, você pode... Cara, tem tanta coisa que dá pra fazer, que quando tu tá no doutorado, tu se fixa demais naquela ideia, naquela maldita ideia de que tu só pode dar aula, que tu vai terminar o doutorado e tu vai dar aula numa universidade. A gente precisa quebrar essa ideia. Quebrar essa ideia de que tu só tem esse caminho, porque tu não tem só esse caminho. O mundo é cheio de oportunidades. E eu não posso deixar de dizer que se você fez um doutorado e foi lá para outra área, primeiro que tá tudo bem, né? E segundo que não existe uma lei, nem uma regra e nem nada disso que diga que você fez um doutorado, você deve dar aula numa universidade. Então, parabéns para você, porque você não se apegou a essa maldita ideia e ficou aí sofrendo. E se você tá feliz, é isso que importa, né? E, como eu disse, existe um mundo de oportunidades. Seja para você que saiu da graduação, seja para você que saiu do mestrado e seja para você que saiu do doutorado. Não se apegue a essa maldita ideia de que você só pode dar aula. O mundo é muito maior que isso.